Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para fazer o nosso vídeo da semana do estudo do nosso PG. Estudo esse que foi tirado da mensagem que foi ministrada hoje no domingo pela manhã pelo Bruno Sena, que sou eu. E o tema da nossa mensagem é: não fuja do seu chamado. O versículo base que nós vamos estar estudando essa semana se encontra em Josué, no capítulo 1. Dos versos 1 ao verso 9, que você possa fazer essa leitura junto com o seu grupo aí. Josué capítulo 1, a partir do verso 1 ao 9. Nós vamos estar aprendendo essa semana 3 passos muito importantes, 3 passos que nos levam a viver o chamado de Deus na nossa vida. Isso é algo muito sério, algo muito importante, e esses 3 passos são 3 passos muito simples, mas se nós colocarmos ele em prática, nós iremos ver uma mudança muito grande na nossa vida. Estaremos falando sobre o primeiro passo, que é a obediência, o segundo passo vai ser a renúncia, e o terceiro passo vai ser sobre a coragem. O primeiro tópico dessa mensagem falou sobre a obediência, que você possa, junto com o seu grupo, estar fazendo a leitura da passagem que está no livro de João, capítulo 14, nos versos 15 a 21. Nós aprendemos algo muito especial nessa passagem, onde o próprio Jesus, ele nos adverte de que se nós amamos a Deus, nós obedecemos a sua palavra. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Jesus, ele nos disse que eu o amarei também e me revelarei a ele. Esses 2 detalhes são muito importantes, que nós precisamos discutir isso dentro do nosso grupo. Para amar a Deus, a gente precisa obedecer a Deus. E quando a gente obedece a Deus, ele se revela a nós. O próprio Jesus, ele deixou essa mensagem para a minha vida e deixou essa mensagem para a sua vida também. Aquele que ama verdadeiramente a Deus obedece aos seus mandamentos e ele recebe a revelação de Deus. É aquele que tem relacionamento com Deus. Deus fala com ele diretamente. Então, se você ama a Deus, se você diz que ama a Deus, você precisa obedecer a palavra de Deus. Essas 2 coisas são muito importantes para a nossa vida. Para ser amado por Deus e por Jesus, nós precisamos amar e obedecer os seus ensinamentos, a sua palavra, as suas ordens, as suas ordenâncias. O salmista, no Salmo 119, ele nos adverte falando: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O segredo para não pecar contra o Senhor, contra a palavra de Deus, é ter sempre a palavra guardada no seu coração. Não tem como exercer ou viver o chamado de Deus sem obedecer à voz de Deus, sem obedecer à palavra de Deus. Então, o primeiro passo que nós vamos aprender hoje para alcançarmos o propósito e vivermos o chamado de Deus na nossa vida é que nós precisamos aprender a obedecer à palavra de Deus. O segundo passo que a gente vai aprender nesse dia é que nós devemos renunciar. A renúncia é algo que nos leva mais para perto do propósito de Deus, para o chamado de Deus na nossa vida. Faça a leitura da passagem que está em 1 Pedro, no capítulo 4, nos versos 1 e 2, juntamente com o seu grupo. Faça essa leitura dessa passagem em 1 Pedro capítulo 4, versos 1 e 2, e você vai aprender que renunciar a nós mesmos é o nosso maior desafio. Nós precisamos aprender com Jesus. Esse tem que ser o seu e o meu referencial de vida. Ele é o nosso modelo, é ele que nós temos que copiar. Jesus, a palavra de Deus vai falar para nós em Filipenses que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se dispôs a descer, a abrir mão da sua própria majestade, da sua grandeza. Ele, sendo Deus, ele abriu mão do seu reinado, da sua majestade, da sua glória e desceu à terra como homem para nos ensinar que nós precisamos também renunciar às nossas próprias vontades para a gente aprender a viver o chamado de Deus. Não tem como viver o chamado de Deus sem abrir mão de alguma coisa. Entenda isso nessa noite. Você precisa abrir mão muitas vezes do seu tempo, você precisa abrir mão das suas vontades para você viver a vontade de Deus na sua vida. O nosso principal modelo de referência para a nossa vida se chama Jesus. Nós precisamos aprender com ele. Ele tem nos ensinado que nós precisamos abrir mão da nossa vida, de alguma coisa da nossa vida para viver o chamado dele. O próprio Jesus falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para seguir a Jesus, você precisa negar a si mesmo, você precisa pegar a sua cruz
e começar a seguir o mestre. Esse é um dos maiores ensinamentos que o nosso Senhor ele nos deu. Toda renúncia, guarda essa palavra no seu coração, toda renúncia vem acompanhada de uma vitória. Na nossa vida funciona do mesmo jeito, nós sempre queremos algo a mais, nós queremos subir de nível, em todas as áreas, em todos os âmbitos da nossa vida a gente quer subir de nível, que seja na escola, a gente quer melhorar, a gente quer galgar coisas maiores, na vida profissional, a gente começa numa empresa, a gente quer subir de cargo dentro dessa empresa, você começa um relacionamento, um namoro, logo você passa para um noivado, depois de um tempo você passa você vai se casar, a gente sempre sobe de níveis em todas as escalas da nossa vida e em todas as áreas da nossa vida, mas muitas vezes nós deixamos a nossa vida espiritual de lado, a gente não investe tempo na nossa vida espiritual como a gente investe nas outras áreas da nossa vida. Por que que a gente quer tanto crescer na vida em todas as áreas e a gente também não procura esse crescimento na vida espiritual? Então discuta com seu grupo hoje sobre isso, o que você precisa abrir mão para que você possa começar a viver o chamado de Deus, o propósito de Deus na sua vida, o que você precisa deixar de fazer para que a palavra de Deus se cumpra na tua vida, para que o milagre de Deus chegue na sua vida. Muitas vezes, para ganhar algo na vida espiritual, no reino espiritual, você precisa perder na vida material. E isso é um investimento que você vai estar fazendo na sua vida. Você abre mão de algo e Deus te dá algo muito melhor, muito maior. Então, o segundo passo que eu e você estamos aprendendo hoje sobre como alcançarmos e como vivermos o chamado, o propósito de Deus para as nossas vidas, é que nós precisamos aprender muitas vezes a renunciar às nossas próprias vontades. Então, o primeiro passo é obedecer. O segundo passo é a renúncia. E o terceiro passo que você vai discutir junto com o seu grupo hoje é que você precisa ter coragem para viver o chamado de Deus na sua vida. Faça a leitura junto com o seu grupo de Josué capítulo 1, os versos 5 e 6, porque é preciso coragem para aceitar os desafios, mas se apegue à palavra de Deus que você vai conseguir fazer todas essas coisas que a palavra de Deus nos mostra. Você vai ver nessa passagem que Deus ele chama Josué no momento da vida dele, que ele ainda era um jovem, ele era uma pessoa que não tinha experiência, e foi quando Moisés tinha morrido, e Josué recebe o chamado de Deus para sua vida. Com certeza ele sentiu medo, com certeza ele olhou a grandeza desse chamado, ele até se achou que não era capaz ou capacitado para fazer isso, mas a palavra de Deus ela nos ensina que quem capacita é Deus, quem levanta é Deus, é Ele que faz, é Ele que o poder dele é que faz todas essas coisas acontecerem na nossa vida. Você e eu só precisamos aprender a ter coragem para aceitar o desafio, para viver esse desafio e alcançar o chamado e o propósito de Deus nas nossas vidas. É impossível exercer o chamado de Deus sem coragem. A palavra de Deus fala que o reino dos céus não é para os covardes, mas é para os corajosos. Você precisa ter coragem para viver o chamado de Deus na sua vida. A coragem está diretamente ligada ao chamado, porque é preciso coragem para aceitar e viver, querer viver esse desafio que é fazer a vontade de Deus. Isso eu falo para vocês porque o mundo, ele vai tentar, o diabo que é o nosso inimigo, ele vai tentar sim, tirar a nossa vida do chamado que Deus tem para nós. Mas entenda, se você aprender com esses 3 passos, que é a obediência, a renúncia e a coragem, você vai conseguir alcançar o chamado e principalmente viver esse chamado que Deus tem para a sua vida. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós precisamos de um relacionamento com Deus para que a gente possa viver o nosso chamado. A palavra de Deus ela vai nos ensinar que Deus criou tudo pela palavra, tudo. Ele mandou que haja luz e houve. Tudo ele formou pela palavra, mas com o homem ele fez diferente. No homem ele colocou a mão, no homem ele tocou, no homem ele fez com as próprias mãos. Ele já estava nos mostrando que ele queria ter um relacionamento todos os dias conosco, um relacionamento diário. Assim tem que ser a minha vida e a sua vida também. Deus está nos procurando para ter um relacionamento com ele. E se nós começarmos a exercer o chamado que Deus tem para a nossa vida, esse relacionamento vai se tornar algo prazeroso, não vai ser pesado, o fardo não vai ser pesado, porque a palavra de Deus ela nos ensina
que o fardo, que o jugo de Jesus ele é leve, porque ele tem isso para a nossa vida. Você só precisa aprender a ter relacionamento com esse Deus. Você precisa viver o chamado, e para viver o chamado é preciso se relacionar com ele, é preciso estar perto dele. Nós aprendemos com o salmista hoje que nós precisamos guardar a palavra no nosso coração para a gente não pecar contra o Senhor. E nós precisamos estar perto, estar com a palavra sempre perto, porque quando as dificuldades vierem, nós temos a quem nos apoiar, nós temos a quem recorrer. E a palavra de Deus, ela nos ensinou e ela nos falou que ele estaria conosco todos os dias, onde quer que a gente esteja, ele estaria conosco. Então, apegue-se à palavra de Deus. Use Jesus como referencial de vida. Pare de seguir os padrões que a internet mostra, que o mundo mostra, e comece a seguir o padrão que Cristo, que a palavra de Deus nos mostra e nos ensina, porque aí sim nós iremos conseguir viver o chamado de Deus para nossas vidas. Então, o recado que ficou para minha vida e para a sua vida nesse dia é: não fuja do chamado de Deus. Não fuja, viva o chamado. É muito melhor viver o chamado de Deus do que viver o chamado do mundo. O mundo pode ter muitas coisas para te oferecer, mas ninguém tem nada melhor do que Deus para oferecer a vida eterna para nós. E é isso que fica para mim e para você nessa noite, os 3 passos: a obediência, a renúncia e a coragem. Discuta isso no seu pequeno grupo e eu tenho certeza que vocês irão descobrir coisas maravilhosas através dessa palavra. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus.